Existe um segredo guardado desde antes da fundação do mundo. Um mistério tão profundo que nem os profetas compreenderam totalmente. Nem os anjos conseguiam contemplar por completo. E por gerações, esse segredo permaneceu oculto. Mas hoje, você vai entender qual é o maior segredo de Deus. E mais do que isso, você vai perceber que esse segredo sempre esteve diante dos olhos da humanidade. E mesmo assim, quase ninguém percebeu. Esse segredo tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Mas espere, se Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos, se sua história está registrada, se bilhões de pessoas já ouviram falar dele, como isso ainda pode ser um segredo? Porque o verdadeiro significado de quem ele é ainda não foi plenamente compreendido por muitos. A Bíblia revela algo impressionante. Em Efésios capítulo 3, versículo 9, está escrito que esse mistério esteve oculto em Deus desde os tempos eternos. Oculto, escondido, guardado no próprio coração de Deus. Mas por quê? Por que Deus esconderia algo tão importante? Porque não era apenas um plano. Esse era o plano. O plano de redenção. O plano de salvação. O plano de amor. Desde o início da humanidade, quando o homem caiu no pecado, Deus já havia preparado um caminho, mas esse caminho não seria óbvio. Ele não viria com a aparência de um poder humano, nem com uma força militar, nem com glória terrena. Ele viria sim, em forma de um homem simples, um servo, um carpinteiro, Jesus Cristo. Séculos antes do seu nascimento, profetas anunciaram a sua vinda. Isaías disse: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores. Mas mesmo assim, eles não entenderam completamente. Eles viam fragmentos, sombras, pistas, mas não o quadro completo. Porque o segredo, ele ainda estava guardado. Então, ele veio, sem alarde, sem exércitos, sem tronos, nasceu em uma manjedoura, o Rei dos Reis, deitado onde animais se alimentavam. E mesmo assim, poucos perceberam. Ele cresceu, ele caminhou entre as pessoas, curou enfermos, libertou oprimidos, amou os rejeitados, falava com autoridade, mas também com compaixão. E ainda assim, muitos não entenderam quem ele era. Os religiosos da época esperavam um libertador político, alguém que derrubasse impérios, mas Jesus veio para algo muito maior. Ele veio para vencer o pecado. Ele veio restaurar o relacionamento entre Deus e o homem que se havia perdido. Ele veio para revelar o coração do próprio Pai. Então chegou o momento mais impactante da história: a cruz. O Filho de Deus pregado em madeira, sofrendo, sangrando, morrendo. E naquele momento parecia derrota, parecia o fim, parecia que o plano havia, de certa forma, falhado. Mas, na verdade, era ali que o segredo estava sendo totalmente revelado. O maior segredo de Deus era o amor sacrificial, era a entrega total, era a graça. Jesus não morreu por acaso, ele morreu por você. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois,
algo aconteceu, algo que mudou tudo. O túmulo estava vazio, a morte foi vencida, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. E naquele momento, o segredo deixou de ser oculto e passou a ser revelado ao mundo. Agora, pensa comigo, se esse segredo foi revelado, por que tantas pessoas ainda vivem como se não soubessem? Porque conhecer o nome de Jesus não é o mesmo que entender quem Ele é. Ele não é apenas um personagem histórico. Ele não é apenas um mestre. Ele não é apenas um exemplo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Ele continua sendo o maior segredo que muitos ainda não descobriram de verdade. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus a vida inteira, mas nunca tenha parado para refletir profundamente sobre isso. Quem Ele realmente é para você? Um nome? Uma religião? Ou o Salvador da sua vida? Porque quando você entende esse segredo, meu amado e minha amada, tudo muda. A sua forma de ver a vida muda, sua forma de enxergar o sofrimento muda, sua forma de amar muda. Porque você passa a entender que Deus não está distante. Ele se revelou. E Ele se revelou através de quem? De Jesus. O maior segredo de Deus não era um código escondido, não era um enigma impossível, era uma pessoa. E essa pessoa veio ao mundo, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Aleluia. Jesus Cristo. E agora que você sabe disso, a pergunta não é mais qual é o segredo de Deus. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade?